Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Quero dizer que, inicialmente, que as questões, as perguntas, as hipóteses que eu vou aqui apresentar fazem parte da minha pesquisa de pós-doutoramento, que eu realizo aqui no Departamento de Psicologia Clínica da USP, sob supervisão do professor Gilberto Safra, cujo tema é o desterro humano, um diálogo entre a psicanálise e a literatura. E eu queria dizer que é uma honra para mim, uma emoção, ter a professora Marília Amorim aqui como comentadora da minha fala, essa brilhante professora teórica. O seu livro, O Pesquisador e Seu Outro, Bakhtin nas Ciências Humanas, onde ela desenvolve a metodologia dialógico-polifônica, é exatamente o livro que eu usei como metodologia no meu projeto de pesquisa. Então, é um prazer e uma honra tê-la aqui. Eu tinha mudado a epígrafe. Eu tinha mandado o texto antes para ela. Eu falei, mudei, como é que fala a minha epígrafe? Ela falou, não, fala a outra, mas a outra eu gostei tão bem. Então, fala as duas. Então, eu vou falar as duas epígrafes. A primeira é uma pergunta. É possível voltar para casa? Do escritor Suketu Mehta. E a outra é do John Coetzee. É uma afirmação. Diz ele, vivo em lugar nenhum. Iniciarei minha apresentação lendo uma carta datada de 3 de março do presente ano, a qual escrevi para Heinrich Kertz, esse magnífico autor húngaro, Prêmio Nobel de Literatura de 2002. Escrita em inglês, aqui vos leio a tradução que realizei. Prezado Sr. Kertész, o objetivo dessa carta é lhe expressar minha profunda gratidão por ser quem você é e por haver escrito os livros que escreveu. A magnitude de sua pessoa e de sua obra engendraram uma tremenda influência positiva sobre mim. Mais do que isso, tal influência mudou a mim, bem como a minha vida. Sou também profundamente grato a você, pois sua obra permitiu aprofundar meu entendimento da condição humana de exílio, especialmente minha própria condição de exilado. Lendo seus livros, em muitas ocasiões, pude ver a mim mesmo nos seus olhos, como se seus olhos estivessem refletindo os meus. Tal ressonância me faz lembrar Mia Couto, quando ele pergunta, que olhos são meus nos olhos teus? De meu ponto de vista, o grande artista é aquele que desvela tanto a natureza humana quanto a condição humana. Seu trabalho se enquadra perfeitamente em tal concepção. Através da leitura de sua literatura, eu tenho aprendido muito mais sobre a condição humana do que estudando autores psicanalíticos. Aqui me lembro de Freud, que dizia que os artistas têm uma sensibilidade tão especial para sentir e entender as pessoas, ajudando-nos a amplificar nossa consciência sobre a natureza humana, que eles estão muito mais à frente do que os médicos. Seu trabalho me lembra palavras de um outro grande psicanalista, Winnicott. Ele diz que a melhor maneira de se lidar com o nosso sofrimento é ser criativo, é fazer um gesto a partir de nossa dor, de nosso vazio. Permita-me lhe dizer que você certamente o fez. Acrescentaria que você nunca perdeu sua bela humanidade, nem sua inocência de criança. Você também não perdeu sua nobreza, pois pôde encontrar beleza até mesmo quando olhando o rosto de seu torturador nazista. Aqui lembro Dostoiévski, que disse, a beleza salvará o mundo.
Sua literatura também me ajudou a conceituar o que chamo de desterro humano, uma expressão em português que criei para me referir não ao exílio provocado por situações políticas, nem por migrações derivadas de guerras ou de catastróficas situações econômico-sociais, mas a uma série de sentimentos e comportamentos do indivíduo originado por sensações de não pertencer à raça humana, bem como não ter relação consigo mesmo, com seu corpo, sua família, sua comunidade, seu país e com o mundo em geral. Nesse sentido, com você aprendi duas fundamentais lições. Primeira, o desterro humano está para além da patologia. E dois, é uma condição mesma, ontológica, do ser humano. Gostaria de finalizar dizendo que tenho especial gratidão a você e a sua leitura, pois você e seu trabalho me têm salvado de meu próprio desterro. Esperando que essa carta o encontre em bom estado de saúde, o deixo agora, com minha mais profunda admiração e gratidão. Desejando-lhe o melhor, José Alberto Cota. PS. Você não me conhece, mas talvez tenha ouvido falar de mim através de sua querida esposa e de Marton, que é o enteado dele. E, quem sabe, também através do Fodeni, que é um intelectual húngaro muito amigo dele, que eu conheço. Pessoas que tive a honra de me contactar. Eu desenvolvo uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, Brasil, cujo tema é o desterro humano, um diálogo entre a psicanálise e a literatura. Pelo lado da literatura, seu trabalho é o foco de minhas investigações acadêmicas. Tal pesquisa se deve, sem dúvida alguma, à sua influência. É também um tributo a você. Novamente, muito obrigado. Kertész e a vulnerabilidade humana. Eureka é o título que Imre Kertész deu a seu pronunciamento por ocasião do recebimento do Prêmio Nobel de Literatura de 2002, publicado em seu livro, que tem o sugestivo título de A Língua Exilada. Ele assim inicia seu discurso. Devo começar com uma confissão, talvez estranha, mas sincera. Desde que embarquei no avião para vir receber aqui em Estocolmo o Prêmio Nobel de Literatura deste ano, senti o olhar estranho, fixo, de um observador imparcial às minhas costas. E mesmo neste momento solene, quando me vejo como foco das atenções, eu me sinto muito mais próximo desse observador frio do que o escritor cujo trabalho, de súbito, é lido em todo o mundo. Eu só posso esperar que a fala que terei a honra de pronunciar nesta ocasião especial ajude a desfazer a dualidade e unificar os dois eus que vivem em mim. Suas últimas palavras nesse pronunciamento são: em suma, eu morri uma vez, para que pudesse viver. E talvez seja essa a minha verdadeira história. Se assim for, dedico o meu trabalho, nascido da morte de uma criança, aos milhões que morreram e a todos os que ainda se lembram deles. Porém, como estamos falando de literatura, da espécie de literatura que, no entender da academia, é também testemunho, ela ainda pode ter utilidade no futuro. E este é meu objetivo. E poderá mesmo servir ao futuro. Porque sinto que, ao refletir sobre o impacto traumático de Auschwitz, acabo chegando às questões fundamentais da vitalidade e da criatividade do homem de hoje. E, ao pensar em Auschwitz dessa forma, eu penso, talvez paradoxalmente, não no passado, mas no futuro. Kertész dedica seu ofício a desvelar a condição humana de vulnerabilidade, fragilidade e dependência. É também, por excelência, o autor sobre a condição humana de insulamento. Este escritor húngaro faz de sua obra uma reflexão sobre a existência, a morte, a identidade e a escrita. Diz ele:
A mitologia moderna começa com um negativo gigantesco. Deus criou o mundo e o homem criou Auschwitz. Embora tenha me criado no nada e tenha aprendido desde pequeno com a pura razão, ou antes, com o meu senso comum a adaptar-me ao nada, mover-me e achar meu caminho dentro dele, pois ele representava para mim a vida, na qual eu deveria saber me virar, coisa que, sendo um menino, não foi mais difícil do que aprender a falar. Ele carrega na pele experiências de estados, sociedades e de relações objetais não reconhecentes, onde há o império da coisificação do outro e daquilo que Hannah Arendt chamou de banalização do mal. Sobreviveu às atrocidades de Auschwitz-Birkenau, Buchenwald-Einsätze, se é assim que se fala em alemão, porque eu estou aqui tentando falar, para onde fora deportado aos 15 anos. No pós-guerra, novamente a experiência de ser tratado como coisa, desta feita sob a ditadura comunista da Hungria. No âmbito das relações objetais, viveu sob o domínio de um pai autoritário e de uma família cínica. Em Liquidação, outro título também muito sugestivo, nos diz: vivemos na era das catástrofes. Todo homem é portador da catástrofe. E para a sobrevivência se faz necessária uma arte peculiar da sobrevivência. O homem do tempo das catástrofes não tem destino, não tem qualidades, não tem caráter. O meio social terrível, o Estado, a ditadura, chame-o como quiser, o seduz com a força de atração dos redemoinhos vertiginosos até que ele desista da resistência e nele exploda o caos, como um geyser fervente. E, a partir de então, o caos se torna sua morada. Para ele, já não existe retorno a um ponto de equilíbrio do eu, a uma certeza sólida e incontestável do eu. Portanto, perde-se no sentido mais verdadeiro da palavra. Esse ser sem o eu é a catástrofe, o verdadeiro mal. De novo, se tornam válidos os dizeres da Bíblia. Resista à tentação, evita conhecer-se, porque, se o fizer, estará danado. No outro momento, ele diz o seguinte: é notável a semelhança entre tudo isso e a resposta que Silenos foi obrigado a dar ao rei Midas. Citando: a melhor coisa para você seria não ter nascido, não ser nada. A segunda melhor coisa, porém, seria morrer o quanto antes. Em Cádiz, por uma criança não nascida, ele começa o livro com um retumbante não. Nessa obra, ele explica suas razões para negar-se a ser pai, ainda que ao preço da enorme dor de separar-se de sua mulher amada. Nesse texto, ele expõe sua visão de que Auschwitz, a ditadura comunista e sua família de judeus ortodoxos se igualam no que diz respeito a tratar o outro como nada e como ninguém. Daí se compreende a contradição do título, Cádiz por uma criança não nascida, pois Cádiz, do aramaico sagrado, é uma reza tradicional judaica em homenagem aos mortos. Já em Eu, um Outro, uma espécie de autobiografia em que ele relata suas muitas viagens, mas não como um mero turista, e sim, num certo sentido, como um pesquisador da condição humana, diz ser um eterno exilado, more onde morar, esteja onde estiver. Fala-nos que não tem ninho, que tem pátria, mas não a tem. Cito: é diferente ser sem pátria em seu próprio país e sê-lo no estrangeiro, onde justamente essa falta de pátria pode nos levar a encontrar um novo lar. Vivo como um exilado.
Nesse único aspecto, vivo corretamente. Sou um exilado. Kertész sabe que tem língua materna, mas sua língua é estrangeira. Cito. A língua, sim, ela é a única coisa que me mantém ligado a ele. Ele está se referindo ao seu país. Como é estranho essa língua estrangeira, minha língua materna. Minha língua materna, que me ajuda a entender meus assassinos. Ele se pergunta, quem sou eu? Mas sabe que não é possível responder tal pergunta. Cito. Às vezes, ocorre-me a pergunta impossível de responder. Quem sou eu? O que sou eu? E qual é a minha história? O eu é uma ficção, na qual, no máximo, podemos ser coautores. Citando Rimbaud, ele diz, eu é um outro. Que tipo de judeu sou, afinal? Nenhum. Há muito tempo não estou mais à procura de minha pátria, nem de minha identidade. Sou diferente deles. Sou diferente dos outros. Sou diferente de mim. Às vezes, quase tenho que me arrancar do refúgio sossegado do meu anonimato quando ouço falar ou vejo escrito o nome I.K., mas sei que nunca vou me identificar com ele. Vocês não vão querer de mim que declare claramente minha nacionalidade, religião e raça? Vocês não vão querer de mim que eu tenha uma identidade? Então eu vou contar para vocês. Eu tenho uma única identidade, a identidade do escrever. Uma identidade que se escreve a si mesma. De resto, quem sou eu? Quem é que poderia saber? Após relatar a estupefação, impotência, angústia e dor vividas, após ouvir o mortífero diagnóstico médico dado a Ana Mária, sua mulher amada, e nos comunicar seu falecimento, ele assim termina eu um outro. Minha história desprendeu-se de mim. De repente, eu perco o equilíbrio, como alguém que perdeu seu caminho, e entre passado e futuro escapuliu do tempo. Mais tarde, eu vou me reerguer penosamente dessa queda e seguir a voz persistente, a palavra que, por detrás dessa neblina cinzenta que me circunda agora, me chama para viver de novo. Neste momento, porém, não sei de nada, não entendo nada. Estou, por assim dizer, no limiar da vida e da morte, com o corpo inclinado para a frente, em direção à morte, com a cabeça ainda voltada para trás, em direção à vida, com o pé que se levanta, hesitante, para dar um passo. Em que direção irá? Não importa, porque aquele que dará o passo não será mais eu, será um outro. Kertész e a questão da alteridade. Nada indica que um tenha lido o outro, mas, por um curioso mistério da vida, Kertész e Winnicott compartilham inúmeros pontos de vista. Um deles é a noção de que o indivíduo necessita de um outro para constituir seu si mesmo. Em Plain and Reality, Winnicott nos fala da função especular da mãe suficientemente boa, a qual seria a de devolver o bebê para ele mesmo. Ao olhar nos olhos da mãe, o bebê se veria refletido nos olhos dela. Isso implica dizer que a mãe é uma alteridade que ama o sujeito bebê, o aceita, o reconhece, o respeita e, por que não, o legitima como uma pessoa singular. A esse respeito, eu gostaria de fazer 3 comentários. O primeiro é que o Winnicott
Winnicott está a falar de uma situação ideal. O segundo, aqui, mesmo que o indivíduo tenha tido a sorte, digamos assim, de haver tido uma mãe suficientemente boa que o devolveu a si mesmo, tal experiência não o torna invulnerável ao defrontar-se com uma alteridade que o vê como nada, como resto, haja vista a condição humana de dependência, vulnerabilidade e fragilidade. Bem como o fato de que o ser humano está sempre e sempre a necessitar do outro para constituir-se, por mais que sua mãe tenha sido suficientemente boa nos termos de Winnicott. O terceiro ponto que quero abordar é relativo à alteridade górgona. Em seu livro O Pesquisador e Seu Outro, Bakhtin nas Ciências Humanas, Marília Amorim, que está aqui ao meu lado, seguindo Vernon, nos fala que, cito, a Grécia Antiga dispunha de 3 figuras míticas que davam inteligibilidade ao acontecimento da alteridade, as quais seriam Dionísio, Artemis e Górgona. É sobre essa última que quero deter-me. Segundo Marília Amorim, citando, a máscara monstruosa de Górgona traduz a alteridade extrema, é o horror daquilo que é absolutamente outro, o indizível, o impensável, o puro caos. O confronto com a morte imposto pelo olhar de Górgona. Todo aquele que cruza seu olhar, todo ser vivo que se move, que vê a luz do sol, transforma-se em pedra, congelada, cega e escura. Do ponto de vista do homem, a morte encarnada por Górgona seria, pela própria oposição ao mundo dos vivos, o outro absoluto. Olhar Górgona nos olhos seria encontrar a dimensão do terror. Fim de citação. Citando Vernon, ela diz, cito, cruzar o olhar com o olho que, fixando-lhe incessantemente, é a negação do olhar. Acolher uma luz cujo brilho que lhe cega é o brilho da noite. Fim de citação. Ela explica também como o filósofo Lyotard concebe a alteridade radical de Auschwitz. Cito, Auschwitz, nome que marca o limite do conhecimento histórico, nome próprio de uma para-experiência ou de uma destruição da experiência. Território de ausência total de legitimação, onde a própria enunciação da experiência é impossível. Nos campos de extermínio, não teria havido sujeito na pessoa do plural. Nenhuma frase teria sido construída na modalidade do nós fazíamos isso ou eles nos faziam aquilo. Cada um teria sido reduzido à solidão e ao silêncio, e não teria havido testemunha coletiva. Fim de citação. Ora, Kertész viveu a experiência radical de ter se deparado inúmeras vezes com a alteridade medonha de Górgona, tanto nos campos de concentração, quanto durante e após a ditadura comunista em seu país, e mesmo em sua própria família e amigos dos familiares. Credenciando Auschwitz não ao antissemitismo, mas sim ao totalitarismo, vale dizer, a alteridade Górgona, ele sabe que esta figura mítica de alteridade não se manifestou somente durante o período nazista, mas sim continua presente e pode se manifestar em qualquer lugar, a qualquer tempo, como, por exemplo, ao dizer, no país vizinho, o homem desentranha o homem, violenta-o. A África é um Auschwitz de dimensões continentais. Podemos verificar a presença dessa que chamaria de alteridade Auschwitz-Górgona em inúmeros exemplos. No ataque de 11 de setembro, no descaso da humanidade com as legiões de famélicos na África, no extermínio de 800 mil Tutsis por seus irmãos Hutus,
no regime de Bashar al-Assad, que mata crianças e adultos civis com suas armas clínicas. Na moda, entre aspas, que tomou conta do Rio de Janeiro, de assassinar pessoas, arrastando-as pelas ruas do subúrbio, dependuradas em carros, como no caso do menino Joãozinho, cujos algozes haviam roubado o carro de sua mãe, sendo 2 deles filhos de um zeloso casal de evangélicos, seja no caso de Dona Cláudia, recentemente arrastada por um camburão da PM, em plena luz do dia e na frente de seus filhos e vizinhos. No de adolescentes de nossas grandes capitais, que assassinam outros adolescentes para roubar-lhes o tênis e trocá-lo por alguns cigarros de crack. Nos porões da polícia brasileira, onde, desde o Estado Novo, a tortura não só elimina fisicamente, mas pode matar a alma de sua vítima e, efetivamente, levá-la a morrer, como assim o entende e diz o grande Antônio Cândido sobre a morte de Luís Salinas, no pós-fácil que escreveu para o livro Retrato Calado, do próprio Salinas. No que diz respeito à clínica, muitos são os pacientes que se sentem tratados pelo outro como nada, como ninguém. Falam de experiências semelhantes às abordadas por Kertész, no sentido de que enunciam terem sido atravessados por experiências medonhas, pois falam de terem sido abordados por um outro como não humanos. Por esta razão, compartilho a posição de Kertész de que Auschwitz perdura até hoje, pois observa o acontecimento medonho não só acontecendo na relação das pessoas, mas, sobretudo, sendo explicitado na situação clínica. Por último, quero crer que, por detrás da literatura de Kertész, do sofrimento manifestado por nossos pacientes e das questões aqui levantadas, encontra-se uma pergunta ontológica. Exatamente por ser ontológica e dada a condição de vulnerabilidade, fragilidade e dependência inerentes ao ser humano, o indivíduo faz essa pergunta inúmeras vezes, desde o momento de seu nascimento até o de sua morte. Dependendo de quem a responda, aquele que a faz pode ser levado para Auschwitz, ser vítima de um homem-bomba que assassina seu diferente em nome de Alá, ser espancado por skinheads por sua escolha homoafetiva, ser assassinado para que seu celular se converta em algumas gramas de cocaína, tornar-se um cidadão invisível, fruto de um Estado não reconhecente, como nos ensina o grande filósofo e sociólogo alemão Axel Honneth, cair nas angústias impensáveis e despedaçar-se psiquicamente após uma separação amorosa, ou, na melhor das hipóteses, subir ao altar e desposar a pessoa amada. Diversas são as formas como essa pergunta é formulada. Parafraseando a famosa expressão de Flaubert em Madame Bovary, le mot juste, parece-me que a frase justa para tal pergunta ontológica é aquela que, a partir de Mia Couto, esse notável escritor moçambicano, assim se enuncia. Que olhos são os meus nos olhos teus? Muito obrigado. Obrigado. A palavra, la maître de conférence, la professeure d'auteur de Paris 8, Saint-Denis, Marilia Morin. Merci. Bom, eu vou novamente agradecer ao José o convite para falar 2 vezes, né? Sendo que, nesse caso, né, ele me convidou, me incitou a essa posição de
criar um diálogo direto com a pesquisa dele, não é? Fazer um comentário da fala dele. E foi muito bom, eu estou gostando muito dessa experiência, provavelmente a gente vai mais longe nesse diálogo. Eu vou ler um textinho curto, né? É só um pequeno comentário. Então, vamos lá. Eu gostaria de comentar 2 pontos da fala do José. O primeiro é a relação que vejo entre o que você chama de identidade inalcançável e a frase de Miyakoto: que olhos são os meus nos olhos teus. A frase de Miyakoto me evoca imediatamente o conceito bakhtiniano de exotopia. De início, Bakhtin formulou esse conceito para tratar da criação no domínio da arte. Tomando como exemplo a pintura de um retrato, a exotopia refere-se ao lugar do artista, que é necessariamente exterior ao do sujeito retratado, o que significa que eles não veem a mesma coisa. O sujeito retratado não pode conferir totalidade a si mesmo. Sua visão de si mesmo é sempre parcial. No espaço, porque nunca me vejo inteiro. No tempo, porque vivo no instante, e esse é, por definição, inacabado. É um devir que não se fecha. Somente o outro pode me ver inteiro e me conferir uma totalidade e um acabamento dotado de sentido. Bem entendido, esse acabamento é um entre outros possíveis, pois outros artistas construirão de mim uma outra totalidade. Para Bakhtin, não posso ser herói da minha própria vida, porque não posso me totalizar. Os acontecimentos mais importantes da minha existência, meu nascimento e minha morte, não me pertencem. É para um outro que eles tomam valor de acontecimento. Podemos desdobrar o raciocínio de Bakhtin da seguinte maneira: para que alguma coisa seja representada como um acontecimento, é preciso que tenha um antes e ou um depois. Meu nascimento só pode ser significado como acontecimento para aqueles que estavam antes de mim. Estes poderão dizer: antes da Marília nascer era assim, e depois que ela nasceu, algo mudou. O mesmo se dirá da minha morte. Ela só poderá ser falada e significada para os que ficarem depois de mim. O conceito de exotopia concerne também ao trabalho criativo da pesquisa, no próprio Bakhtin. Ele começa tratando desse conceito no campo da arte e depois ele estende ao campo da pesquisa, em ciências humanas. Quando pesquiso sobre um texto, sobre um discurso ou sobre uma cultura, é do meu lugar exotópico que poderei ver algo que essa cultura não vê de si mesma. Assim, sou eu, pesquisador, que renovo e atualizo a vida dessa cultura ou desse texto, reabrindo suas possibilidades de sentido. O trabalho do pesquisador na relação com seu outro contém um duplo movimento, e aí eu vou citar o próprio Bakhtin. Num primeiro tempo, a tarefa consiste em compreender a obra, se for um texto, uma obra, né? Compreender a obra como compreendia o próprio autor, no interior dos limites de compreensão que lhe são próprios. Dar conta dessa tarefa é difícil e demanda que se recorra a um material considerável para restituir esse ponto de vista do autor. Num segundo tempo, a tarefa consiste em tirar partido de sua exotopia temporal e cultural, incluir a obra em seu contexto do pesquisador, contexto que é estrangeiro ao autor da obra. Mais adiante ele diz: no domínio da cultura, o que equivale a dizer no domínio do humano,
A exotopia é o motor mais poderoso da compreensão. O encontro dialógico das culturas não acarreta a fusão ou a confusão entre elas. Cada uma guarda sua própria unidade e sua totalidade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente. O mesmo se pode pensar em relação à minha própria cultura, à sua própria cultura, né? Para dela construir um sentido novo, preciso encontrar uma posição exotópica em relação a ela e torná-la estrangeira. Isso aí já não é mais citação, né? Sou eu tentando desdobrar a ideia do Bakhtin. Quer dizer, então, como poder tomar a minha própria cultura como objeto de pesquisa, né? Eu preciso construir essa relação de estranhamento com a minha própria cultura, uma posição exotópica, e torná-la estrangeira. E aí podemos conceber o exílio como posição criadora, o que nos leva ao meu segundo ponto de comentário. José Cota fala de Winnicott em Jogo e Realidade, quando este diz que a melhor maneira de lidarmos com o nosso sofrimento é sermos criativos. É fazer um gesto a partir da nossa dor, do nosso vazio. O próprio Kertész dá o exemplo com a obra que criou. Ele próprio diz que sua única identidade é a do escrever. E escreve numa língua que ele diz ser materna e estrangeira. Na literatura, há exemplos célebres de autores que precisaram mudar de língua para encontrarem suas vozes de autores. Não porque foram obrigados a mudar de língua por um exílio político ou outro, mas uma escolha de mudança de língua. Por exemplo, Joyce e Beckett precisaram mudar de língua para encontrarem suas vozes de autores. Mas penso também no trabalho criador, no domínio da pesquisa e do pensamento teórico. Derrida, que trabalhou justamente sobre a questão da língua e da escrita, diz em um dado momento: eu só tenho uma língua, e essa língua não é minha. Derrida nasceu na Argélia, colônia francesa naquela época, e ele era de família judia. Na sua infância e adolescência, a França vivia sob as leis colaboracionistas de Vichy, o que levou a muitas perseguições à sua família. Ele próprio, Derrida, foi expulso de um colégio na Argélia por ser judeu. Então, ele estava em um cruzamento de línguas onde se travavam lutas de poder e de dominação. Gostaria de dar ainda 2 exemplos de relação entre exílio e produção intelectual. O primeiro é dado pelo livro de Galin Tihanov, que me foi oferto pela minha querida amiga Marinês, teórico búlgaro, especialista em história intelectual, que ensina atualmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. No livro que se intitula justamente Narrativas do Exílio, de 2011, publicado no Brasil em 2013, ele analisa a situação da teoria e da crítica literária produzidas por emigrados russos, húngaros e outros, exilados em Paris, Berlim, Praga, etc., nos anos 20 e 30. Selecionei algumas passagens que eu vou ler para vocês. Então, agora é citação. O exílio, em vez de atuar como fator impeditivo, estava no coração dos desenvolvimentos da teoria literária do período entre guerras. Era parte e parcela de um cosmopolitismo cultural que transcendia a encapsulação local e a monoglossia. Um outro trecho em que ele analisa o círculo linguístico de Praga, né, que todos conhecem a importância em linguística desse círculo. A formação e o florescimento do círculo linguístico de Praga tornaram-se possíveis por meio de intercâmbios intelectuais que se beneficiaram da transposição de fronteiras nacionais, por vezes sob a coação do exílio. O círculo linguístico de Praga
atuou numa situação de verdadeira poliglossia, que tornou anacrônicas as preocupações nacionalistas estreitas. Jacobson, Trubetskoy, Bokatsirev escreviam cada um deles em pelo menos 3 línguas ao mesmo tempo, russo, alemão e tcheco. Suas carreiras nos convidam a refletir sobre a enorme importância do exílio e da imigração para o nascimento da teoria literária moderna. O exílio e a imigração eram personificação extrema da heterotopia acionada por mudanças históricas drásticas que desencadearam os traumas dos deslocamentos, mas também, como parte disso, a insegurança produtiva de ter de encarar e utilizar mais de uma língua e cultura. O trabalho desses autores personificou aquilo que foi chamado posteriormente, por um outro autor que ele cita, de teoria viajante. O propósito, diz esse outro autor, Said, citado pelo Tiranov, o propósito da teoria é viajar, sempre se mover para além de seus confinamentos, emigrar, permanecer, de certa forma, em exílio. Outro autor, citado por ele, diz que, para se fazer história cultural, é necessário entender de colonização, exílio, emigração, errância, contaminação, pois são essas forças disruptivas que dão forma à história e difusão das linguagens, e não uma noção enraizada de legitimidade cultural. Ainda algumas frases e expressões do Tiranov. O exílio capta um momento bifurcante de expansão e estreitamento. O exílio baseia-se nessa ambivalência de contextualização e não contextualização. O exílio como fator favorável de desbloqueio da criatividade. E, para terminar com Tiranov, algumas expressões que ele utiliza. Atitudes cosmopolitas adotadas pela desnaturalização de sua própria herança cultural. A perda, essa expressão eu acho fantástica, a perda de um sentido geral de conforto linguístico. Como é que no exílio eu perco esse conforto? É dessa perda de conforto linguístico que trata meu segundo exemplo, no âmbito da escrita teórica. Trata-se do que diz Michel Foucault em uma entrevista que ele concedeu justamente a respeito da escrita. Para quem lê Foucault, independentemente de se concordar ou não com suas ideias, fica patente a qualidade literária de seu texto. Ora, surpreendentemente, ele conta que, durante muito tempo, não se interessava pela escrita, não dava nenhum valor a ela. Foi em situação de exílio, e ele usa a palavra exílio, foi em situação de exílio, e graças a ele, que ele descobriu a escrita, e que o fez por uma espécie de redescoberta da sua própria língua. Agora eu vou citar o Foucault. Para descobrir o prazer da escrita, foi preciso me encontrar no estrangeiro. Estava na Suécia e me vi obrigada a falar sueco, que eu quase não conhecia, ou inglês, que eu utilizo com muita dificuldade. Meu mau conhecimento dessas línguas me impediu, durante meses e anos, de dizer realmente o que eu queria. Eu via as palavras que eu queria dizer se travestirem, se simplificarem, tornarem-se diante de mim pequenas marionetes ridículas no momento em que as pronunciava. Nessa impossibilidade de usar minha própria linguagem, percebi, primeiro, que esta tinha uma espessura, uma consistência, que não era simplesmente como o ar que se respira, uma transparência insensível. Depois, que ela tinha suas próprias leis, seus corredores, seus caminhos de facilidade, suas linhas, seus declives, suas bordas, suas asperezas. Enfim, que ela formava uma paisagem
em que se podia passear e descobrir, de repente, pelo desvio das palavras, em torno das frases, pontos de vista que antes não apareciam. Nessa Suécia, onde eu era obrigada a falar uma linguagem que me era estrangeira, compreendi que minha linguagem, com sua fisionomia subitamente particular, eu podia habitá-la como sendo o lugar mais secreto, mas o mais seguro da minha residência, nesse lugar singular, nesse lugar sem lugar, que constitui o país estrangeiro em que a gente se encontra. Afinal, a única pátria real, o único solo sobre o qual se pode caminhar, a única casa em que se pode fazer uma parada e se abrigar, é realmente a língua, aquela que aprendemos desde a infância. A possibilidade de falar me sendo recusada, descobri o prazer de escrever. Entre prazer de escrever e possibilidade de falar, existe uma certa relação de incompatibilidade. Ali onde não é mais possível falar, descobre-se o charme secreto, difícil, ligeiramente perigoso de escrever. Michel Foucault. Obrigada. Só assim concluindo, né? Quer dizer, o comentário que eu quis trazer foi no sentido de complexificar essa questão do exílio, virando-a do reverso, né, do seu poder criador, né, quando o exílio pode ser motor de criação que o próprio Kertész encarna. E, evidentemente, essa condição do exílio como motor da criação é uma questão complexa, que varia para cada situação, para cada caso. Né? Quer dizer, o caso do Derrida, o caso do Foucault, ou os que o Tiranov analisa, cada um tem a sua complexidade. Né? Não é dizer que o exílio funciona sempre assim, dessa maneira, né, para tudo. A língua, a relação com a língua. Né? Então, a ideia foi trazer essa complexidade que vem da singularidade de cada um e em cada contexto, que pode tornar o exílio um fator decisivo na criação. Pronto. Queria fazer uma observação sobre isso. O Kertész, que é um homem muito culto, conhece muitas línguas, como já citei, foi tradutor de Freud, Wittgenstein, Nietzsche, Canetti. Ele se negou a escrever em qualquer outra língua. Né? Ele se negou, e durante um grande período da sua vida, mesmo durante a maior repressão comunista, ele se negou a sair de seu país. Então, essa condição de exílio, ele falou, é aqui que eu vou viver o meu exílio. Por exemplo, muito diferente de um outro excelente escritor húngaro, Sándor Márai, né, que migrou para os Estados Unidos e acabou se suicidando lá. Acho que alguém estava falando no início na primeira parte, né? Vocês estavam falando, né? Acho que foi a professora Marinês que estava falando, né? Da palavra, como dizer, a palavra, ela de alguma forma ela dá algum sentimento de carne, né? Ainda que no exílio, né? E ainda, se a gente não tiver esse mínimo de carne, digamos assim, é insuportável viver o exílio, é insuportável viver a busca da identidade, se a gente tiver um mínimo de carne. A carne da palavra. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Parabéns para você.
Pode, claro. Tem um microfone aqui. Meu filho. O filho tem nome, é João, né? Ele Alô. meu filho, é Boa João. tarde. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Eu entendo e concordo com tudo que você falou sobre o desterro, sobre essa coisa, e eu fiquei com a impressão de que você está falando que esse é um processo, talvez bastante do século XX, que tem um apogeu, uma coisa muito grande, né, durante a Segunda Guerra, né, uma coisa realmente, e como você falou, continua depois da África e tudo isso, e continua hoje em dia, a polícia, a repressão, todas as ditaduras, tudo que continua acontecendo. Mas se vocês entendem isso como um processo meio que recente, porque enquanto vocês estavam falando isso, eu pensei que realmente é claro que é tudo verdade, essa coisa da sociedade, a disputa, nunca está querendo cooperar, está sempre querendo competir, e isso gera não ter identidade, não se sentir pertencente, a todas essas coisas, que é de fato. Só que, para mim, enquanto tudo que eu fiquei pensando, na verdade, a África, ela já é invadida há 300, sei lá, 500 anos, e chegam lá na África e tem o mesmo exílio de levar para a América, ou então de chegar da Europa na América e tirar toda a cultura de que se é. Então, para mim, é uma coisa que é humano já há muito tempo, é uma coisa que não é do século XX. Pode ter tido uma coisa assim, realmente, na Segunda Guerra foi um apogeu, uma coisa que continua, mas, no meu modo de ver, também, antigamente as pessoas eram escravas. Imagina, o escravo ele é o quê? Ele se sente pertencente, ele se sente alguma coisa, ele não sente nada, ele é nada, absolutamente nada. E, lógico, hoje em dia ainda tem escravo, hoje em dia as pessoas ainda vão ver, sei lá, no Paquistão, Afeganistão, as mulheres serem mortas com pedra, mas antigamente na Europa, por exemplo, as pessoas iam ver também na rua, levar o filho, vou te levar meu filho para ver a pessoa ser queimada, vivo. Então, sei lá, né? Era uma coisa que era normal, os escravos passavam aqui, todo mundo, é o escravo ali. E hoje em dia tem, mas, pelo menos na Europa, não é normal, de certa forma eu vejo que tem uma evolução, né? Evolução no sentido de que, pelo menos no senso comum, numa coisa mais normal, a escravidão não é mais normal, as pessoas não vão mais levar o outro para o Coliseu ver ser morto por tigre, entendeu? A pessoa realmente ainda tem lá, o cara vai, a mulher ou o garoto é morto pela PM ou por alguém no carro, mas há uma revolução, uma comoção, né, entre as pessoas. Antigamente não, as pessoas antigamente iam ver a coisa. Então, acho que tem uma ligeira melhora, sei lá, ou então, entendeu? Só nesse sentido, que eu acho que não é uma coisa talvez que venha e mais, e mais, e mais. Acho que continua, acho que é o que ele falou, a maldade ela é inerente ao humano, ela está aí, assim como a bondade também, né? E também que é muito bonito perceber que é isso, nem tudo é mal, nem tudo é bom. Então, o exílio fez o Foucault escrever, ou então fez o Kertész escrever. Então, essa beleza de que na verdade, a integração das duas coisas, a potencialidade que uma coisa gera na outra, muita repressão, mas faz, às vezes, né, nem sempre, mas às vezes faz você conseguir ter uma expressão. Então, era só esse ponto de que eu acho que, assim, que eu fiquei pensando, vocês falaram muito sobre o século XX, e que eu queria colocar esse ponto de que eu acho que, na verdade, teve isso, mas que é uma coisa, um processo antigo. Claro, concordo com tudo. Isso mesmo. Desde sempre, né? Inclusive, a figura da Górgona é figura lá da mitologia grega. O exílio nosso primeiro herói literário, Ulisses, é o errante, é o exilado, né? Então, desde sempre, é isso mesmo. Com certeza. Auschwitz talvez seja, concordo plenamente, desde sempre. O que talvez Auschwitz, que para nós fica longe, né? Porque a gente não viveu isso aqui, foi uma experiência radical no século XX ou nos últimos
talvez séculos, de uma experiência coletiva, né, massiva, de massa, né? Quer dizer, isso, 8 milhões de judeus é muita gente, né? Matar muita gente. Então, talvez essa questão da radicalidade do que tem acontecido, mas certamente, João, isso acontece desde sempre. Né? Posso acrescentar o que você está falando, uma coisinha? Porque é uma questão que se discute muito dos pensadores europeus, né? Alguns dizem, mas outros genocídios aconteceram? Quantos índios foram, né? E os negros e os genocídios contemporâneos, né? Então, por que Auschwitz? Por que, né? Então é uma questão que se discute. Qual é a especificidade de Auschwitz? Eu acho, assim, do que eu tenho lido, evidentemente não é minha questão, mas do que eu tenho lido, ouvido, né, lá, assim, que é um lugar em que ainda se discute essa questão muito, pelo menos 2 pontos assim dão uma especificidade, uma radicalidade a Auschwitz. Eu diria uma especificidade, porque eu acho que qualquer genocídio é radical, né, seja do índio, seja de quem for. Mas a especificidade de Auschwitz, eu acho que tem 2 pontos. Eu, assim, né, aprendendo com esses pensadores que pensam essa questão, de um lado, a questão de ter sido uma... O Gilberto tinha falado, né, citando um livro, o uso da técnica, né, a técnica e a morte industrial, a montagem técnica de um dispositivo, né, planejado minuciosamente, né, com o uso da técnica, para matar em massa. Isso traz uma especificidade, né? Não é o genocídio da guerra, do combate, né? Esse planejamento, como quem planeja a agricultura do país, vamos planejar como matar o judeu, né? E criar o dispositivo das câmaras de gás e o uso da técnica, a aliança muito grande com com campos da ciência, com médicos, né, que participaram do nazismo e tal. Então, essa presença da ciência e da técnica num uso planejado e massificado, quase como uma indústria de matar, né, isso traz uma especificidade a Auschwitz em relação aos outros genocídios que são mais caóticos, né, no calor de uma guerra, né? Bom, embora a bomba atômica também, né, deixa de ser interessante a esse respeito. Mas uma outra questão que eu acho, que eu venho assim pensando quando eu leio esses autores e quando eu trago para os alunos sobre a especificidade de Auschwitz, por que ela faz tanto pensar, né, essa especificidade? Por que os pensadores, os filósofos, os artistas europeus, todos tratam disso, tem que passar por isso. Não tanto os contemporâneos, mas os que estão, digamos, a geração um pouquinho acima tem que passar por isso, né? E eu penso que tem um aspecto interessante, terrível, né, mas interessante para entender isso, que é o seguinte: pela primeira vez, esse genocídio se faz não com alguém do exterior, um outro, né? Um outro povo, uma outra... Bom, tá bom, eu vou chamar de raça, mas é no interior do próprio país. Você vai matar pessoas que têm um lugar no interior, na vida desse país, na vida cultural desse país, na vida intelectual desse país, na vida cultural e intelectual da Europa, né? Porque os judeus são... eles, evidentemente, no nazismo se fala do aspecto, né, do dinheiro, mas não é só o dinheiro, o judeu é intelectualidade, né, pensamento. E eles são centrais no pensamento e na arte, na cultura europeia. Então, eu acho que Auschwitz é uma ferida narcísica para o europeu muito forte, muito violenta, muito... Né? Ele não pode pensar Auschwitz como se pensa matar o índio, porque o índio é o outro, está longe, é aquele sujeito esquisito lá, que eu não sei o que é, não sei nem se é humano. Na época, não sabiam nem se o índio era humano,
O negro é aquela coisa também, atrasado, primitivo, né? Esse é um discurso que pode completamente, né, mantê-lo como um outro distante, não sei nem se é gente, então, bom. Mas você matar alguém do interior, que é germe da sua própria cultura, né? Tem um autor judeu que tem um livro fantástico, recomendo a vocês, A Língua do Terceiro Reich, Klemperer, que fez um diário durante durante o nazismo, né? Ele era judeu e ficou correndo o risco de ser preso o tempo todo, mas, como ele era casado com uma não-judia, ele conseguiu escapar. E ele sobreviveu fazendo um diário, ele era filólogo de formação, fazendo um diário das mudanças na língua. Como é que a língua virou a língua nazista, né? O nazismo teve uma língua. Bom, é interessantíssimo, vale a pena ler. Mas tem uma coisa que ele diz, ele diz, eu nunca me senti judeu, eu sou europeu, eu sempre pensei como europeu. Eu não sei o que é ser judeu. Né? Como o menino lá também, né? Alguns momentos, essa pergunta veio. Quer dizer, essa morte, esse genocídio de algo que é tão interior, que é tão eu, né? Para o europeu, o judeu não é o judeu é eu, faz parte, né? Eu banho na cultura do que o judeu participa, essa distinção nem se coloca, né, na criação da cultura, na criação da arte, na criação intelectual. Então, isso, para o europeu e para a Alemanha, um país considerado civilizadíssimo, né, país da filosofia, né, diz o outro, só se pode filosofar em alemão. Então, esse país do mais alto grau de civilização, de intelectualidade, de racionalidade, de arte, o máximo, né? Tudo de máximo. Esse país produz um Auschwitz no seu próprio interior, daquele que é meu vizinho, meu eu, porque não existia essa... Né? Estavam juntos ali, produzindo cultura, pensando... trabalhando, casando, não é? Aí, de repente, então, eu chamo isso, eu entendo isso, eu tenho entendido isso como uma grande ferida narcísica da Europa, né? Por isso, Auschwitz também eu acho que nunca eles vão parar de falar disso, né? Tentando nomear isso que não é nomeável, né? Nenhum outro genocídio no mundo produz no europeu uma ferida narcísica dessa ordem, né? Isso é uma das minhas maneiras de entender essa especificidade de Auschwitz. Porque genocídio tem desde sempre, e tem até hoje, enfim, né? O que não falta é genocídio. Quer sentar aqui, Gilberto? Que, de fato, né, tudo isso que está sendo discutido, esses dois elementos, né, que a Marília trouxe, e eu queria também só salientar um terceiro elemento, né, um terceiro elemento que me parece importante, que marca essa diferença como, né, dos antigos genocídios, dos massacres que a gente tem na história, né, e que se deve ao seguinte, né, que, na verdade, quando a gente pode se deter em Auschwitz, nós temos, quer dizer, do ponto de vista histórico, há toda uma narrativa do extermínio do povo judeu. Mas, se nós olharmos com cuidado toda essa situação, o que nós podemos perceber é que se inicia naquele momento o extermínio da humanidade. A coisa é um pouco mais ampla, porque nesse momento há uma virada histórica, né? Por isso que é uma coisa assombrosa. A virada histórica está, sim, os homens sempre se mataram, os homens sempre se escravizaram, né? Mas de uma maneira tal em que eles utilizavam armas, eles utilizavam instrumentos que aconteciam na relação entre os homens. Então, por exemplo, né, dar um tiro num outro, né, é um instrumento de violência, né, é um instrumento que nasce na cultura, né, e nasce entre os homens. Agora, o grande problema é que em Auschwitz nós começamos a ter uma excrescência cultural, vamos dizer assim, que é exatamente
o domínio da técnica, não mais como instrumento na relação entre os homens, mas acima dos homens. Né? Não, se a gente fala, por exemplo, hoje em dia, como chamam os aviãozinhos terríveis, os drones. Não existe drones, não existe bomba biológica, né? Não existe, do ponto de vista da arte, 2001, uma odisseia no espaço sem Auschwitz. Né? Quer dizer, na verdade, nós estamos diante de um tipo de fenômeno onde toda a formação técnica do ser humano, a ciência, ela começa a criar, na verdade, um subproduto que vai ganhando uma potência tal, né? Que não é mais o ser humano que controla o revólver, né? Mas a gente tem uma hipertrofia da técnica que passa a controlar o homem. E esse é o grande fenômeno. Né? O homem é capaz, e foi capaz, a partir de Auschwitz, de criar alguma coisa que extermina a si próprio. Isso muda completamente a história, porque enquanto nós estamos... Isso é diferente do fenômeno da crueldade. Né? Uma coisa é a crueldade, mas uma outra coisa, né, é quando nós estamos diante do inumano. Né? E em Auschwitz nasce o inumano. Nasce, na verdade, um tipo de fenômeno que a gente vai, né, como a gente vai assinalar, e outros autores também vão assinalar, quando a gente comentou desde a primeira, né, da primeira conferência, de que Auschwitz está presente. Ela está presente na fala, ela está presente, né, na digitalização das coisas, né, onde a gente tem todo essa capacidade que o ser humano tem de, a partir da sua criatividade, né, criar uns instrumentos que, na verdade, passa a controlar o próprio homem e passa a estilhaçar a própria condição humana. A arte traz isso amplamente, né? O cinema traz isso amplamente. 2001, Odisseia no Espaço, nós temos o Blade Runner, né, que de alguma forma presentifica isso. Todos esses fenômenos não existiriam sem Auschwitz. Né? Então, é uma outra ordem de fenômeno. Né? Não se trata de uma violência entre homens, né, mas se trata, na verdade, de uma hipertrofia de um saber científico que passa a ganhar autonomia em Auschwitz. Né? É o novo Frankenstein. Né? Muito interessante. Alguém teria mais uma questão, uma pergunta, comentário? Hã? Sim? Peraí, só um minutinho para você falar aqui. Eu acho que a especificidade de... Bom, a gente pode acabar discutindo inúmeros argumentos, né, para estabelecer uma especificidade para Auschwitz. Eu acho que também o genocídio na história humana sempre esteve referente a minorias sociais, né? Sempre foi relacionado a aquela história do Nietzsche, do lei do mais forte. Então, o mais forte escraviza o mais fraco, sempre. E ali teve uma inversão numa época que já se tinha como... Assim, as pessoas imaginavam que a mentalidade da época já havia evoluído muito tempo. A gente fala de 60 anos atrás, um pouco mais, mas é pouco tempo. O Auschwitz está logo aqui. E os judeus não eram minoria social. Eles sempre foram muito abastados, aquela história e tal. Eu acho que se deve por isso, e complementando o que você falou mesmo, que eles não eram exilados do país. E, bom, era bem breve, era só isso. Obrigado. É isso mesmo. Isso mesmo.
Bom, eu vou tentar ver se eu consigo colocar em palavras, né, o que eu estou pensando. Fiquei com essa frase assim, ressoando aqui na minha cabeça. Só o outro me vê inteiro, né? E ficou um pouco assim incômoda essa frase. Então, queria poder ampliar um pouquinho essa discussão, né? Pensar um pouquinho mais. Então, algumas coisas que eu pensei junto com isso, né? E outras coisas que foram faladas também, né? Precisamos do outro para nos constituir, né? Isso realmente faz muito sentido, né? Me faz pensar na questão até da criatividade, na questão da transicionalidade, né? A criatividade que acontece nesse lugar, que não é dentro nem fora, é entre, e que acontece na presença do outro, né? Então, fiquei pensando nisso, ao mesmo tempo na questão da identidade que você trouxe, né? A questão do verdadeiro self, essa parte que é compartilhada, mas também me fez pensar na parte do verdadeiro self, que é muito secreta e que não é compartilhada e não deve ser compartilhada, e é algo que é solitário, num sentido de muito próprio, né, e secreto, vamos dizer assim, né? E então fiquei pensando nisso também, né? E toda a parte do inconsciente também, né? Então, não sei se a Alice me ajuda aqui um pouquinho, né? Por isso essa frase, ou só o outro me vê inteiro, me incomodou muito. E o eu é o outro também me incomodou, né? Então, assim, acho que faz sentido quando se fala o homem não pode descrever a própria nuca, né? Precisa do outro. Mas o outro vai falar da nuca, né? Vai falar do externo, não sei o quanto que o outro vai falar do interno, né? Então, toda coisa inconsciente, né? Então, poder desenvolver um pouquinho mais isso. Fiquei pensando. Você queria completar? Acho que é isso. E aonde que fica o mistério, né? O mistério humano, onde que se aloja? Quer dizer, tem um outro lugar aí, né? Então, deixa eu tentar explicar aí essa ideia do Bakhtin. Por que ele diz que só o outro me totaliza, né? Porque ele está dizendo, ele está pensando o seguinte, que eu estou na vida, eu estou no devir, né? Tanto que ele faz, para tratar dessa questão, ele faz uma distinção entre horizonte e ambiente. O que está vivendo, né? Assim, eu estou vivendo, diante de mim eu tenho um horizonte, né, que eu projeto coisas, eu estou indo para lá, ou para cá, ou para lá, ou para cá, enfim, eu estou em movimento, eu estou no devir, né? O outro, no caso, ele começa a pensar isso com o artista, né? Então, digamos que você está vivendo e eu, como artista, eu vou fazer um retrato de você. É o retrato que é um acabamento. Não quer dizer que isso te acaba e te totaliza. Então, eu aqui, digamos, se eu sou fotógrafa, né? Você tem um horizonte diante de você que é infinito. Agora, eu enquadro você, né? Eu vou colocar você ao lado de uma que está com uma blusa verde, ou eu vou focar, não tem ninguém ao seu lado, tem uma poltrona vermelha. Eu crio um ambiente, né, uma moldura, digamos assim, que te enquadra, não é? E eu faço essa foto de você, ou esse retrato, ou esse instantâneo, tentando dar um sentido, né? Eu estou querendo ali dar um sentido. Então, eu faço esse acabamento, mas é um acabamento completamente provisório, né? É apenas esse momento que fixa, enquadra e faz um retrato, não é? Ou quando eu crio um herói, não é? Ou quando eu estou num trabalho de pesquisa, justamente, eu vou tentar dar um sentido àquilo, eu vou tentar criar alguma coisa que dá um acabamento. Mas esse acabamento é sempre provisório, né? E o que ele está contrapondo é que o sujeito, por que ele não pode ser herói da sua própria vida? Porque ele está vivendo, ele está no devir, né? A questão dele não é se acabar, se completar e se dar, né? Ele está pensando amanhã o que ele vai fazer, hoje, o passado, ele está nesse movimento, né? É o outro que diz, aquela pessoa ali é interessante, ela é inteligente,
seja lá o que for, né? Dá uma fechada, dá um sentido a você. Nesse sentido é que ele te vê inteiro, é isso, não é no sentido psicológico, existencial, né? É uma questão puramente de olhar, né? Olhar e sentido. O que fica estranho, talvez, esse incômodo, é um pouco a palavra também acabamento, no sentido de um emolduramento, como se este olhar me capturasse. Então, sintetiza algo que nem eu mesma alcancei dentro Mas, do justamente, meu ser. você não vai alcançar nunca, e não é para alcançar. Essa não é a tua questão. Essa é a questão do outro. É o outro, isso não quer dizer que o outro... não é uma questão de que... eu, outro, é que consigo aquilo que você não consegue. É que são posições diferentes. Tua questão não é... Até se eu chegar para você e disser assim... você é inteligente, digamos, até um elogio, né? Digamos, você é minha aluna, eu te vi falando algumas vezes, é aquela moça inteligente, né, que coloca questões boas e tal. Aí eu chego para você, digamos que eu te digo isso pode até te incomodar, está me fechando aí num negócio, eu não sei se eu sou inteligente, se eu sou isso, se eu sou aquilo, né? Quer dizer, o sujeito que está vivendo, não é essa a questão dele, né? Mas o outro totaliza. Ora, quando o outro totaliza, ele cria alguma coisa e pode devolver isso para você. E isso você vai incorporar no teu trabalho e vai fazer o que você quiser com isso. Ou não, depende se você vai. Né? Ele começa colocando isso muito no trabalho do artista, né? Como é que ele dá aquela totalizada. Depois vem um outro e totaliza de outro jeito e dá outro sentido completamente diferente. É que, por exemplo, o artista, bem interessante, né, nas litografuras, a imagem é sempre aberta, então ela possibilita essa possibilidade, cada um de outros olhares, de muitos. O contemplador dessa obra de arte vai dar um outro acabamento, né? Então isso é múltiplo. Agora, para o sujeito que está ali que foi retratado, essa não é a questão. Ele está no devir, num sendo. Né? Não é, ele não quer se fechar e se cristalizar. Né? E o outro também, o outro me vê a partir da própria história dele, né? Também, né? Então os diferentes olhares. O lugar dele com a história dele, a cultura dele, as questões que ele tem na cabeça, a técnica, se for um artista, claro, é um lugar isotópico. Mas, muitas vezes fala mais do outro do que de mim, né? Tem isso também. Assim, mas uma coisa interessante é que o Bakhtin, quando ele fala da exotopia e desse acabamento, né, que o artista dá, ou que simplesmente o outro me dá, ele fala disso como um dom. Porque eu estou dando, digamos, se eu estou no lugar desse outro que te totaliza, como artista, ou como simplesmente outro, porque ele diz o seguinte, é um dom porque eu estou dando da minha posição algo que só dessa posição eu posso ver. Então, ele tem essa dimensão ética no pensamento sempre do Bakhtin, até estava falando isso com o Gilberto, essa dimensão ética, não é? Não é um acabamento que aprisiona, não é? É uma criação de sentido desse lugar que eu estou, e que esse lugar só eu posso estar. Então, eu estou vendo aqui uma coisa que você não pode ver. Né? Eu estou te vendo com esse fundo de outros alunos, ou eu estou te vendo ao lado dela, eu estou te vendo... Isso tudo são produções de sentido desse lugar aqui que ninguém pode ocupar. Então, quando eu crio isso, e se eu significo isso, isso tem um caráter de dom também. Né? Porque aí você vai fazer alguma coisa com isso também. Foi importante, muito obrigada pela pergunta, porque, dito assim, de chofre fica esquisito. Coitado do Bakhtin, deve estar lá com raiva de mim, porque eu fico resumindo ele e dá umas coisas estranhas. Ela chegou com a questão, então, poderia se dizer, não na visão do Bakhtin, mas se a gente fosse interpretar que a realidade é a minha alteridade, a característica do ser humano de ter essa alteridade é a realidade, e como o outro me vê é simplesmente uma projeção.
Não sei, é uma pergunta que... Bom, eu não sou da área da psicologia, eu sou da letras, então... Não, no caso do Bakhtin, não é projeção, isso não é um mecanismo psicológico, tá? Sim. É uma questão de posição, ele trabalha posição. muito com posição, as diferentes posições, né? Daí o termo exotopos, né? Sim. Estar nesse lugar exterior e poder ver do outro algo que o outro não pode ver de si mesmo. Sim, entendi. Obrigada. Nada. Pode passar para lá, por favor. Só continuando também nessa questão do outro, que eu acho interessante também, que eu acho isso, que tudo que a gente está falando do desterro, de você não se identificar, de você não se sentir pertencente, é porque a experiência humana ela só se dá no outro, né? Ela só existe, tudo que você faz é para o outro. Se você é um médico, você precisa do seu paciente. Se você é um cantor, você precisa do seu público. Né? Se você é um terapeuta, você precisa dos terapeutas. Se é um cozinheiro, você precisa de quem coma a sua comida. Né? Então, nesse sentido, a experiência humana, o outro, você só sabe quem você é a partir do outro. Por isso que, quando você está falando também isso, quando você não vê ninguém, ou então você tem uma violência contra você, ninguém está te reconhecendo, ninguém está somando, ninguém está te vendo ali, né? Porque você está aquela coisa do olhar realmente no outro, né? Eu tenho pelo menos essa concepção de que tudo que chega para mim, na verdade, sou eu que estou criando isso também inconscientemente, ou então é uma coisa, é um espelho, o tempo inteiro é um espelho, né? Agora, só também para o Bakhtin não brigar muito comigo lá no túmulo dele, completar um pouquinho. Também, assim, uma coisa importante, né? A gente está falando da alteridade é constitutiva. Isso não quer dizer que eu sou um espelho, justamente, né? Quer dizer, eu não vou simplesmente refletir o outro ou o que o outro vê de mim ou diz de mim, né? O que ele está falando, o que ele mostra, é como é que, para construir a minha singularidade, né, eu o faço sempre, queira eu ou não, em relações de alteridade. Né? Quer dizer, eu preciso, mas para construir a minha singularidade. A minha voz, com a sua singularidade, se constrói nas relações de alteridade, mas há uma singularidade. Eu não sou simplesmente aquilo que o outro diz de mim. Ao contrário, né? Aquele exemplo que eu dei ontem, hoje de manhã, no finalzinho, com o homem do subsolo, é bem isso, né? Ele brigando justamente com os outros, né? Que falam disso, dele, e pensam ele de uma maneira, X ou Y, enfim. Por isso que ele fala também na arena, né? Eu tenho que me bater, brigar, né? Com todos esses outros que me atravessam, para eu dizer, espera aí, né? Deixa eu dizer aqui a minha palavra, o meu sentido, a minha voz. Né? E isso, para ele, é fundamental. Tanto que, para ele, né, o livro dele foi dado esse nome, acho que muito póstumamente, mas de maneira muito feliz, se chama Estética da Criação Verbal, porque, para ele, essa criação dessa voz singular, desse dizer singular, é permanente. Quando a gente fala, o simples fato de falar, a gente está nesse trabalho, né, de criação de uma voz singular na relação com todas as vozes que me atravessam e me constituem. Né? Estética da criação verbal. Não é só o artista que cria. Né? Há uma estética na nossa existência que é essa criação permanente dessa identidade inalcançável que tem que estar se criando e reconstruindo a cada vez. Né? Só para complementar isso, agora você falou dessa identidade inalcançável, que faz um pouco também aquela frase bem clássica de que o importante realmente é o caminho, né? E não onde você vai chegar, porque na verdade é isso. Agora então eu sei quem eu sou plenamente e vai acontecer agora comigo, vou morrer, porque tudo é mudança, né? Absolutamente tudo. E como tudo é no paradoxo, né? A verdade trafega a borda do paradoxo. Eu acho isso muito interessante que você estava falando, porque você se identifica no outro, mas buscando sempre uma singularidade, né? Uma coisa que seja realmente sua. E o que eu vejo é meio que exatamente isso. É um caminho, né? É um caminho de autoconhecimento. E, na verdade, se você pensar isso, né? O seu corpo se transforma totalmente. Todas as suas células são novas,
seus pensamentos, você pensava uma coisa, depois você pensava outra coisa, seu sentimento era uma coisa. Então, o que é essa essência que é só seu e que é imutável, se tudo está se transformando? E, na verdade, você se reconhece no outro para reconhecer a sua essência mesmo, o que é só seu. E é um caminho, como eu estava falando, é uma coisa inalcançável, porque você vai indo como se você fosse tentando... Ah, beleza, então eu me identifico, eu sou, sei lá, brasileiro, eu sou carioca, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas, na verdade, eu acho que no meu caminho, pelo menos, quanto mais eu me entendi incluído em um grupo, mais eu pude ir para uma coisa que exatamente não é contida e que não é do grupo, que não é mais neutro possível, sabe? É bem paradoxal mesmo essa coisa. Acho que a Lu ali falou uma coisinha, tinha uma dica ali, fazendo um link com o que o João acabou de falar e com a Lu, né? Quer dizer, tem uma coisa, a gente se constitui na relação com o outro, seja no nível profissional, seja no nível pessoal, a gente está sempre na relação com o outro. Ninguém é alguém por si mesmo, né? Não existe, nesse sentido, um eu geração espontânea. Isso é um delírio narcísico, o que quer que seja. Quando você falou do verdadeiro self, no que eu penso que até o verdadeiro self hoje, né? Eu penso hoje, Lu, que o conceito de verdadeiro self do Winnicott, que é esse, né? Fica esse lugar no silêncio ali, até o verdadeiro self é um exilado. Né? Porque é um silêncio que não se comunica. Não é possível de se comunicar. Não é que ele foi silenciado, é que ele é impossível de se comunicar. Até mesmo o verdadeiro self, né? A condição de exílio. Você falou, né, que você comentou, eu é um outro, né, que você não gostou, né? Que é a frase maravilhosa do Rimbaud, né? Quer dizer, eu é um outro, não no sentido que eu sou uma alteridade diferente de mim, né? Mas eu sou um outro que eu não imagino que eu seja, porque eu sou tantos, né? Que eu sou outro, não aquele, um pouco que o João estava falando. Não existe uma identidade fechada, né? É sempre uma busca. Por exemplo, o inconsciente é um outro. Né? O inconsciente é um outro em nós, por exemplo, em Freud. Né? É um outro. E eu acho muito interessante o que a gente está falando, a questão essa eterna busca da identidade, né? Essa frase que o Kertész fala, né? Então, tem uma única identidade, a identidade do escrever. Uma identidade que se escreve a si mesma. Ou seja, quando ele diz isso, o que eu estou entendendo do que ele está dizendo é que são as minhas experiências que vão escrever a minha identidade, para o bem ou para o mal. São as minhas experiências, para o bem ou para o mal, que vão escrever a minha, que ela vai se escrevendo, né? Talvez seja um pouco, eu fico pensando aqui, por eu pensar, né? Talvez às vezes seja muito difícil para a gente. Ai, meu Deus, então eu sou quem? Eu não sei quem eu sou? Eu sou esse que eu não sei quem sou? Eu sou tantos? Ai, que medo. Né? Pois não. Como não? Eu não estou ouvindo. Fala aqui, querida, fala aqui, vem cá. Eles estão ouvindo, mas eu não estou. A gente vai deixar ela vai tê-la como última comentadora, tá? Para a gente passar o vídeo, está na hora da gente ter. Isso me lembra muito um poema do Leminski que se chama Contra Narciso, que ele fala que exatamente,
que por isso que eu acho que é difícil essa busca da essência, né? Porque ele fala que assim, eu sou o outro e o outro, porque as vozes perpassam. E assim, mesmo que você tente achar uma essência, aquele seu pensamento que você fala, não, realmente esse é meu pensamento sozinho. Você pegou de alguém, de alguma influência, porque isso é viver em sociedade, né? Não tem. Eu acho que essa busca, na verdade, é até assim, é necessária, mas ao mesmo tempo não era para existir, porque não tem um final. Não tem como você buscar uma essência. Assim, claro, todo mundo tem sua essência, mas nenhuma essência é só sua, vamos dizer assim. Tem sempre a influência do outro. É impossível você... E, assim, quando você tenta se afastar de tudo realmente para ter um pensamento, você não vai ter nada, porque você não teve convívio a ponto de construir um pensamento que acaba sendo só seu, no caso, né? Esse é o meu comentário. Eu vou dizer só uma frasezinha do Benveniste, né, outro linguista com que eu trabalho muito, a começar pelo simples fato de falar. Ele tem uma frasezinha que diz assim, a língua põe e dispõe o outro. Quando eu entro no universo da língua, eu já estou no país do outro. Né? Ok, obrigado. Merci. Gente, a gente vai passar agora um vídeo, que é um vídeo do Kertész, vou chamar o Rodrigo ali, que é um vídeo da entrevista dele. Tá. Chamar... Tá bom. Se fala. A presença de vocês, a participação também dos convidados, né? É um laboratório que procura trabalhar na interdisciplinaridade. Vai ser um espaço onde a gente realmente pode estar crescendo e percorrendo as questões da humanidade, do humano, desde a Hungria até os Estados Unidos, Brasil, África. Eu acho que tem questões que foram tratadas aqui de exílio que vão para além das fronteiras, que fala realmente da vida humana. E fazer um agradecimento especial ao José Cota, porque ele realmente organizou todo esse seminário e praticamente dá um pontapé inicial às atividades, né, do laboratório Prosopon. Prosopon significa pessoa, em grego, e que está sendo concebido. E espero que já na semana que vem a gente oficialize ele de uma vez por todas. Então, uma salva de palmas especialmente ao Cota. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pela presença. Eu quero fazer os agradecimentos aqui. Teve uma equipe que, sem ela, não seria impossível, que é o Moisés, o Rodrigo, a Islane, a Cláudia, a Ana Maria, a Sônia, ao Gerson e ao Gilberto, que são funcionários aqui do Instituto, e eles foram 10, sem eles a gente não conseguiria. Quero agradecer a Lilian Bianchi, que está lá em Vancouver, no Canadá, que ela fez a tradução das legendas do inglês para o português e enviou aqui para nós. Obrigado, Lilian. E agradecer também a Juliana Dantino, que fez para a gente a edição da legenda em português. E obrigado aí, gente. Valeu. E o seguinte, quem gostar de música e gostar hoje à noite, né, sexta-feira, para comemorar isso aqui, tem um bar chamado Qual Casa, que é na Simão Álvares, 951, ali na Vila Madalena, que é o mais novo espaço cult de São Paulo, porque é um bar de música, de jazz e tal, e também é um espaço coletivo de arte. E porque qual é o bar? É Qual Casa. Então, não é qual o bar? Qual casa? Então, essa foi a ideia do Mário, que é o dono, que toca a bateria.
E tem uma exposição linda. Hoje está inaugurando uma exposição nova lá, de artistas jovens, e ele próprio tem uma exposição, ele tem arte sacra lá, uma coisa muito bonita. E aí vai ter a casa começa às 8, com o trio lá da casa e tal, e às 10 e pouco, entro eu e o meu trio, né, sax, piano e baixo, o Mário vai tocar, e depois tem canja de todo mundo. Meu filho João vai dar canja no piano, né, se tiver uma amiga, provavelmente uma amiga vai dar canja. Quem chegar lá e quiser dar canja para cantar, tocar. Então, qual casa? Simão Álvares, 951. A partir das 8 já está rolando música lá. Muito obrigado a vocês por tudo. Obrigado, professor Daniel.